Olá, no programa de hoje, as lutas em prol dos direitos humanos e seus entraves no Brasil. Acolhimento e amparo à população de rua, inclusão de minorias, combate ao trabalho escravo e à exploração sexual de crianças e adolescentes, reparações às vítimas do Estado. Essas são algumas das batalhas cotidianas enfrentadas pelo Ministério, que tem uma mineira em seu comando desde setembro do ano passado. Eu converso com a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania do governo Lula, a deputada estadual licenciada Macaé Evaristo, do PT. Bem-vinda, ministra. Muito bom recebê-la de volta no mundo político e na Assembleia. Obrigada. Para mim é uma alegria estar aqui na TV Assembleia. O bom filho a casa torna, né? Eu continuo sendo filha dessa casa, então é sempre um prazer poder estar aqui conversando com os mineiros e mineiras. Com muito orgulho para nós, ministra. Ministra, a senhora assume uma pasta, o Ministério dos Direitos Humanos, que tem um dos menores orçamentos da estrutura de primeiro escalão, mas muitos e desafiadores programas. Como lidar com essa limitação, se há caminhos possíveis para driblá-la e não prejudicar a entrega de resultados? Bom, o Ministério dos Direitos Humanos é um ministério que atua em pautas, eu falo que são pautas quase que éticas, morais da sociedade brasileira. Porque, principalmente, nós atuamos com aqueles grupos que sofrem sistematicamente a violação dos seus direitos, seja direito à educação, à saúde, acesso às políticas sociais, ameaças às suas vidas. Então, é um desafio significativo. Mas também, aliado a essa questão que a gente tem um orçamento ainda pequeno, e eu falo, sempre vou dizer isso, a gente precisa ampliar o nosso orçamento, é fato também que as políticas que nós desenvolvemos, elas não são feitas de maneira isolada. É um ministério que tem um desafio grande de articulação e de atuação intersetorial. Então, só para exemplificar, no nosso ministério nós temos uma Secretaria Nacional para Políticas para pessoas com deficiência. Então, a gente tem um programa, é um dos programas que tem um dos maiores orçamentos do Ministério, que é 6 bilhões, mas esse orçamento ele não é todo do Ministério dos Direitos Humanos, porque parte dele está na Secretaria de Saúde. Então, toda a ação que financia, por exemplo, os centros de reabilitação, são ações da saúde dentro de um programa de direitos humanos para as pessoas com deficiência. No caso da educação, toda a política de inclusão para estudantes com deficiência, Só para a gente olhar um pouco atrás, desde o reconhecimento de letras libras, a criação de cursos de formação de professores em letras libras, toda a agenda de compra de ônibus escolares acessíveis, e desenvolvimento e financiamento de pesquisas em tecnologia assistiva, isso tudo está dentro do guarda-chuva do novo Viver Sem Limites. É um programa coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos, mas que tem uma série de ações que se articulam com outros ministérios. Então, essa é a forma da gente driblar o que muitas vezes a gente fala, o orçamento ele é pequeno, mas quando a gente consegue potencializar e fazer essa articulação, nós conseguimos ter uma maior efetividade nas entregas. Um dos principais programas da sua pasta é o Ruas Visíveis, Ele prevê ações para a população em situação de rua, que aumentou muito nos últimos anos, ministro, em várias metrópoles e cidades polo. Tem ações aí previstas até 2026. Quais são as intervenções mais urgentes para garantir dignidade e ofertar oportunidades a essas pessoas? Bom, uma primeira ação muito importante é a realização de um diagnóstico dessa população, que é uma população também que ela mudou, a gente, eu sou aqui de Belo Horizonte, moro em Belo Horizonte, não nasci aqui, mas moro em Belo Horizonte, e nós vimos isso acontecer. Durante a pandemia, nós começamos a rever nas ruas uma população que a gente não via há muitos anos aqui. Por exemplo, famílias inteiras. É notável, para quem circula pela cidade. Para quem circula na cidade. Então, eu acho que tem algumas ações que elas são muito importantes. Por exemplo, a ação de moradia. Parte dessas famílias estão na rua porque não têm, efetivamente, condições de suportar o pagamento de um aluguel.
ainda que seja nas periferias das grandes cidades. Então, uma ação efetiva é uma ação de programas de moradia. Que nós avançamos com o Ministério das Cidades na alocação de uma parte das moradias do Minha Casa Minha Vida, aquelas que ficam na faixa 1, 3% dessas moradias serão destinadas à população em situação de rua. Então, a gente tem dialogado muito com os municípios brasileiros para essa política, que ela vem se somar a outras políticas que os municípios, às vezes, já desenvolvem. Por exemplo, Bolsa Moradia. Tem vários municípios do país que já trabalham com a política de Bolsa Moradia. Quando nós criamos vagas dentro do Minha Casa Minha Vida, a gente consegue tirar pessoas do Bolsa Moradia para o Moradia do Minha Casa Minha Vida e abrir novas vagas para a população em situação de rua. Então, a gente precisa ampliar o número de moradias acessíveis e precisa garantir que a gente consiga ter um censo mais específico dessa população que a gente está negociando com o IBGE. Um primeiro trabalho já desenvolvido nessa linha de ter diagnósticos foi um trabalho realizado pelo MDS. Então, o MDS, a partir dos dados do CadÚnico, produziu um estudo, um relatório, esse relatório está nas páginas do MDS, para quem quiser consultar, que já traz uma série de elementos para que nós possamos pensar essa política. Então, inclusão produtiva, qualificação profissional, acesso à educação, né? São aspectos importantes nessa política para essa população. E tem questões afetas à população de rua, que eu falo que são questões que não são apenas para a população em situação de rua, mas são políticas para o trabalhador, né? Hoje a gente tem trabalhado junto com o Ministério do Trabalho para a gente avançar numa ação no país, que são os pontos de apoio de rua, que são pontos onde as pessoas podem ter acesso a banheiros públicos higienizados, água potável, a um lugar onde eles possam, no caso de, muitas vezes, população em situação de rua, deixar o carrinho enquanto toma um banho, mas um trabalhador, por exemplo, desses serviços que trabalham com motos nas ruas, eles também se queixam que muitas vezes eles não têm um lugar onde parar a sua motocicleta para utilizar um banheiro, para, por exemplo, tomar um banho. Tem gente que trabalha muitas horas nesse tempo que está muito calor, cada vez mais. Então, nós temos ações que são específicas para essa população, mas precisamos avançar também nessas políticas que eu falo. É para essa população, mas é para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. Falando nos trabalhadores, né, o Brasil ainda enfrenta também muitas chagas, infelizmente, relacionadas a abusos e exploração de grupos vulneráveis. Por que é tão difícil, ministra, erradicar, por exemplo, né, as ocorrências de trabalho escravo e o que ainda pode ser aperfeiçoado na atuação estatal nesse campo? Bom, eu acho que a questão do trabalho escravo, primeiro, eu falo que é um debate que nós precisamos fazer muito com o conjunto da população e, na minha concepção, está ligada à própria estrutura social brasileira, a forma como a nossa sociedade ela se organizou, né? A gente não pode esquecer que a gente tem um país que construiu a sua história com 300 anos de escravização da população negra. E o Joaquim Nabuco já dizia isso. A gente pode acabar com a escravidão, mas a obra da escravidão ela segue ainda por muitos anos após uma lei que acaba com a escravização. Então, é um pouco isso que a gente vive no país. É impressionante como a gente ainda tem setores da sociedade, empresas na sociedade, que acham natural ou tentam naturalizar, né, situações de trabalho análogo à escravidão. Ou seja, é a desumanização do outro. Por isso que está lá no Ministério dos Direitos Humanos, mas a gente não faz isso sozinho. O combate ao trabalho escravo é uma tarefa do Ministério do Trabalho e Emprego, faz isso por meio dos seus auditores fiscais, mas nós temos atuado cada vez mais numa ação que é a ação do pós-resgate. Por quê? Porque a gente tira essa pessoa de uma situação de trabalho análogo à escravidão, mas é preciso a gente trabalhar
com setores produtivos para novas formas de inclusão no mundo do trabalho. É preciso atuar do ponto de vista de uma qualificação profissional, de um programa, né, como, por exemplo, o Bolsa Família, para que essa pessoa ela possa suportar um tempo até se inserir no mundo do trabalho. Então, são desafios, né, fruto da desigualdade que é histórica no nosso país, mas que aos poucos nós vamos superando, né? Em relação ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, o Ministério tem realizado expedições, né, com ações de cidadania na ilha de Marajó, no Pará, né, que teve ali casos que chamaram muita atenção nos últimos anos. Esse é um modelo, ministra, que pode ser replicado em outras situações que ganhem corpo pelo país? Hoje nós temos uma política, né, de proteção às infâncias que está muito bem delineada no Estatuto da Criança e do Adolescente. É bem importante a gente lembrar que nós temos hoje, nos vários municípios brasileiros, os conselhos tutelares, conselhos municipais de direito da criança e do adolescente, nós temos os conselhos estaduais e temos o Conselho Nacional. E a gente fala que nós trabalhamos com um sistema de proteção integral, que envolve o executivo, mas que envolve o judiciário, por meio do Ministério Público, dos juizados da infância. É preciso, então, ter essa ação integrada, né, que envolve educação, que envolve saúde, para que a gente possa avançar no direito de crianças e adolescentes. No caso do Marajó, a gente chama de Expedição Marajó, porque a região do Marajó é um arquipélago, né? Ele é de muito difícil acesso, e quando nós fazemos essa expedição, nós levamos uma série de serviços, né? Então, é uma articulação entre a Marinha do Brasil, o Ministério dos Direitos Humanos, mas nós vamos levando políticas públicas, como, por exemplo, o Registro Civil de Nascimento, porque algumas pessoas elas moram em regiões que são muito distantes dos cartórios. Então, nós fazemos esse trabalho do Registro Civil de Nascimento, de fortalecimento dos próprios conselhos tutelares, porque hoje a gente tem um programa de formação de conselheiros tutelares. No caso do Marajó, nós atuamos também com a entrega de barcos para os municípios para facilitar o trânsito dos conselheiros tutelares, porque muitas vezes, para alcançar as famílias, eles precisam dessas embarcações. Então, o Cidadania Marajó é um programa que tem como foco essa articulação intersetorial e uma ação integrada, né? Mesmo porque, devido às condições, é muito difícil, por exemplo, a gente fazer... primeiro vai o Ministério do Desenvolvimento Social, depois vai o Ministério da Educação, depois vai o Ministério da Saúde. Então, nós construímos essa que a gente chama de Expedição Marajó 360 graus para levar uma série de serviços, aproveitando, né, esse barco e esse apoio da Marinha do Brasil. Pessoas LGBTQIA+, ministra, como que o Ministério trabalha para fortalecer ações de inclusão dessa parcela da população e contra o preconceito que ainda acomete, né, setores da nossa sociedade? Nós ainda temos muito preconceito, muita violência. É importante a gente trazer esses dados. A população LGBTQIA+, principalmente mulheres trans, travestis, são aqueles que são as maiores vítimas de violência, né? O maior número de assassinatos com requintes de crueldade. E o que nós fazemos no âmbito do Ministério é garantir o acesso a políticas públicas. Então, o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à qualificação profissional. E uma agenda que hoje tem chegado com muita força no âmbito do Ministério é também um olhar para essas pessoas que chegaram ao envelhecimento, né? Então, a pauta do envelhecimento é uma pauta no conjunto para o Ministério dos Direitos Humanos. A população brasileira, ela envelhece, felizmente, né? Nós envelhecemos. Isso significa que a expectativa de vida está aumentando. É importante a gente compreender também que essa expectativa de vida ela não é igual para todos os segmentos da sociedade. Então, envelhecer também é um direito. Nós temos um programa que não é só para a população LGBTQIA+, que é o Envelhecer nos Territórios, que nós fazemos em parceria com institutos federais, com universidades federais. Nós temos aqui em Minas Gerais
um piloto que está acontecendo no município de Ponte Nova, e já temos demanda de outras regiões do estado e de outros municípios para que a gente possa avançar com esse programa Envelhecer nos Territórios, porque nós temos muitos municípios mineiros que têm uma população idosa cada vez mais expressiva, e estamos trabalhando na construção de um plano nacional de políticas para a pessoa idosa, para que a gente possa construir essa rede nacional envolvendo diferentes ministérios com ações para esse público. Aproveitando que a senhora tocou em Minas Gerais, chamou atenção recentemente também a atuação do Ministério aqui, né, no acolhimento a imigrantes que foram deportados dos Estados Unidos. Quais foram as principais diretrizes nessa recepção, ministra? Bom, acho que a primeira diretriz nesse caso, né, gente, é uma diretriz de acolhimento. Acho que essa foi uma orientação do presidente Lula, uma determinação dele, que nós pensássemos sobre o ponto de vista do acolhimento. São cidadãos brasileiros, eles precisam ser acolhidos nessa volta e, mais do que nunca, ser orientados, ser encaminhados para que possam ter acesso às políticas públicas que o nosso país tem, que são políticas públicas muito fortes e muito eficientes, como, por exemplo, o SUS, né? Que muitos países não têm, mas o nosso Sistema Único de Saúde, com todas as suas limitações, é talvez o maior sistema público de saúde do mundo, né? Então, esse é um aspecto. Então, essa diretriz de acolhimento nos fez tomar algumas medidas. O que causou, é importante poder informar a população. Esse acordo, né, de repatriamento foi feito no governo Temer, e esses voos eles aconteceram em determinados momentos em maior proporção, mas o que chamou a atenção foi que, no voo específico, né, que chamou a atenção para esse fato, nós identificamos que os brasileiros que estavam sendo repatriados, que eles estavam acorrentados, algemados. Que eu vou dizer assim, é uma diretriz do país que está fazendo o que eles chamam de deportação, porque para nós eles são repatriados. A senhora entrou pessoalmente, né, na aeronave. Isso. Então, assim, uma das questões era diminuir esse tempo, porque às vezes as pessoas estão muito tempo acorrentadas, né? Então, era diminuir esse tempo, e essa é uma discussão delicada, porque tem a ver com o tempo de voo que as aeronaves têm capacidade para fazer. E hoje nós estamos recebendo essas pessoas num posto de acolhimento humanitário em Fortaleza e num posto de acolhimento humanitário em Belo Horizonte. É uma política que nós estamos ainda estruturando, com mais efetividade. É bom lembrar que o orçamento não foi votado ainda esse ano, mas nós estamos incorporando ações. Então, o acolhimento passa por ter equipes de saúde que possam fazer a recepção dessas pessoas, que a gente trabalhe para que as pessoas consigam fazer o retorno até as suas residências, né? E a gente tem trabalhado nisso com o apoio dos governos do estado do Ceará, de Minas Gerais e dos municípios, porque o nosso estado ele é o tamanho de um país. Então, muitas vezes, chegar em Belo Horizonte, a pessoa ainda está muito distante de chegar até a sua casa. Então, nós temos trabalhado com a garantia dessa acolhida, temos recebido um apoio da Defensoria Pública da União, que tem se colocado também à disposição nas várias regiões para ser um ponto, né, de acolhimento. E estamos trabalhando aqui em Minas Gerais, já começamos tratativas com o Ministério do Trabalho para o Cine, né, se tornar essa referência para essas pessoas, para reinserção no mundo do trabalho. São realmente muitas atividades. São muitas atividades. Né, eu ainda queria falar nesse ponto, no ponto dos repatriados, porque essa questão é um debate que a gente faz também, e que o Brasil está tendo um papel muito relevante, que é o debate dos direitos humanos do ponto de vista humanitário, né? Porque pensar direitos humanos é pensar o acesso a uma série de direitos fundamentais, como saúde, educação, acesso à água potável, a moradia, trabalho decente. Mas a gente tem um campo dos direitos humanos que é o direito humano humanitário. E o Brasil hoje lidera internacionalmente uma agenda que é de fortalecimento do direito humano humanitário.
O que nós estamos vendo, né, nas guerras que estão acontecendo no mundo? Que a população civil ela está ficando completamente abandonada e esquecida nesse contexto das guerras. Então, só para dar exemplo, a Cruz Vermelha está com dificuldade de chegar em alguns lugares de guerra. Médicos Sem Fronteiras, várias organizações em que sempre foi pactuado que, no caso de guerra, você precisa ter corredores humanitários, é preciso ter lugares onde não vai ser bombardeado para que o alimento possa passar. Você não pode mandar uma bomba em cima de uma escola, em cima de um hospital, né? Isso não pode ser admitido. Então, o Brasil ele tem liderado essa agenda internacionalmente no Conselho de Direitos Humanos da ONU e, internamente, né, a gente tem feito esse trabalho também, que é um trabalho de acolhida, porque o Brasil sempre acolheu muito bem a população refugiada, a população imigrante. Eu falo que é do perfil da nossa população ser acolhedora, né? E a gente tem que fazer a mesma coisa com os brasileiros que estão sendo repatriados. Ministro, um assunto agora delicado. A senhora assumiu o Ministério dos Direitos Humanos em circunstâncias ali após a saída do ex-ministro Silvio Almeida sob acusação de assédio sexual contra a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Um caso que segue com apurações em diferentes instâncias e embates entre os protagonistas, né, em manifestações públicas. Como que a senhora está lidando com esses problemas? Tivemos também outras denúncias de assédio moral no âmbito do Ministério, até após a saída de Silvio Almeida. Como é que isso tem impactado o dia a dia da pasta? Bom, quando eu assumi o Ministério, né, no meio desse cenário, é um cenário bastante complexo e desafiador, nós também criamos imediatamente um grupo de trabalho interno para reforçar os setores que cuidam dos mecanismos de regulação, de controle, de ouvidoria do Ministério. A nossa ouvidoria dos direitos humanos ela foi reestruturada para ouvidoria relativa a casos e denúncias de assédio internos ao Ministério. Nós criamos uma área para ouvidoria nacional, que é essa ouvidoria que, por exemplo, tem uma questão em Minas Gerais envolvendo a situação de violência contra as mulheres. Essa denúncia chega no Ministério dos Direitos Humanos. Essa ouvidoria nacional ela tem esse trabalho de atuação junto aos estados, às vezes fazendo ouvidoria ativa, vindo até onde os fatos aconteceram, fazendo a escuta, produzindo documentos e recomendações. E nós temos uma área no Ministério que é o Disque 100, que recebe e acolhe denúncias de diferentes áreas. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, e que funciona articulado aos governos estaduais e às prefeituras, porque quem faz a apuração é o órgão local. Então, nós captamos pelo Disque 100 e isso é operado e acompanhado pela rede local e depois a devolutiva é feita ao Ministério dos Direitos Humanos. Então, essa é uma área. E naquela conjuntura, obviamente, quando chega uma nova ministra, né, a gente vai receber um monte de pessoas que se sentem à vontade para protocolar um conjunto de denúncias. Nós estamos fazendo todas essas apurações, né, de todas as denúncias que chegaram. Nós temos denúncias que elas são relativas, recebemos ainda muitas denúncias que são relativas ao período da gestão anterior e denúncias sobre questões que estavam ocorrendo no dia a dia do Ministério. Então, hoje mesmo nós publicamos, isso já é fruto desse trabalho, desse grupo, do fortalecimento desse grupo, toda uma orientação interna sobre os procedimentos em caso de assédio, que eu acho que era a questão assim, mais grave, né, no episódio, sobre quais são os procedimentos que as pessoas têm que tratar. Uma questão que a gente observou foi um pouco isso, né? Uma ausência de fluxo. As pessoas não compreenderem, quer dizer, a denúncia chega, qual que é o procedimento, quais que são os prazos. Então, nós trabalhamos na estruturação de todo um fluxo interno, inclusive também para outros órgãos, porque dependendo da natureza da denúncia, essa denúncia ela não é feita a apuração dentro do Ministério, isso é encaminhada a outros órgãos
para que seja feita a apuração. Por exemplo, a Corregedoria Geral da União. Nosso tempo, ministro, infelizmente já está quase acabando, né? São muitos assuntos, mas queria uma palavrinha rápida da senhora sobre a lei do Estatuto da Igualdade Racial de Minas Gerais, porque a senhora é uma das autoras, né, dessa legislação, que foi sancionada em janeiro desse ano, teve ali alguns vetos do governador Romeu Zema Pontes relativos a cotas, inclusão de questões em concursos públicos, mas a pergunta é quais são os avanços, né, que essa norma, da qual a senhora é uma das coautoras, ao lado de outras 3 deputadas da Casa, traz, né, para a população negra de Minas Gerais? Bom, eu acho que foi muito importante o processo de construção do Estatuto. Acho que Minas Gerais e a Assembleia fez um trabalho muito diferenciado, porque foi um projeto de lei que nós protocolamos, mas depois fizemos seminários legislativos em todo o estado de Minas Gerais, e a partir do seminário legislativo, a legislação, a proposição, ela foi aperfeiçoada, foi a votação, fiquei muito feliz de ter sido aprovada. Eu acho que nós avançamos fortemente na agenda quando nós criamos, né, um fundo para políticas de promoção da igualdade racial. A gente tem atuado também no âmbito federal, a ministra Aniele tem atuado muito, e dentro do Congresso Nacional, para que a gente se crie um Fundo Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e Minas Gerais tem uma grande chance de avançar, porque esse fundo permitiria efetividade para que a gente se possa desenvolver nas áreas previstas pelo Estatuto políticas de equidade, né? De combate ao racismo, seja na área do emprego e renda, seja na área de educação, na área de assistência à saúde. A lei de cotas, eu lamento muito que esse artigo tenha sido vetado, né? Lamento porque Minas Gerais ela dá um mau exemplo para o Brasil. Minas Gerais ainda é um estado onde a lei de cotas federal não é aplicada no âmbito estadual, sob uma alegação de que não tem uma legislação estadual. E quando você faz a proposição estadual, ela é vetada. Eu achei isso uma lástima, mas por isso é que tem Assembleia, tem Legislativo, os deputados estão aí, eu estou no Ministério, daqui a pouco quero estar de volta. Vamos lá, vamos seguir na luta, seja aqui ou seja de qualquer lugar. Para terminar mesmo, então, esse ponto, bem rapidinho. Na época da sua nomeação, a imprensa chegou a noticiar que um dos pontos acordados pelo presidente Lula seria da senhora permanecer até o final do governo. Tem, de fato, esse acordo ou o futuro político da senhora está em aberto? A senhora ainda pode reavaliar uma nova candidatura? Não teve essa demanda por parte do presidente Lula. Isso aí foi tititi das pessoas. Porque, veja bem, como que alguém pode definir, mais de 2 anos antes do próximo pleito, qual que é o futuro político? Não é possível, né? E eu estou muito feliz. Eu falei, gente, eu queria muito, há muito tempo eu fiquei muitos anos no Executivo, né? Estou gostando muito da experiência de ser ministra dos Direitos Humanos, acho uma agenda muito importante para o Brasil, relevante, acho maravilhoso ter uma ministra de Direitos Humanos com essa cara aqui, né? Uma mulher preta, negona, à frente desse ministério. Eu acho que isso também é uma marca para o nosso país, mas eu adorei estar no Legislativo. E olha que eu passei pouco tempo por aqui, hein? Você não acha que eu não fui visitar lá meu gabinete hoje? Acho claro que está com saudade. E, além do mais, essa casa é uma casa muito acolhedora, não tem como a gente não ter saudade aqui da Assembleia. Então, aproveito para deixar aqui um abraço para os meus colegas de Assembleia e para todos os trabalhadores aqui também, que sempre nos acolheram muito bem. Muito obrigado pela participação da senhora no nosso programa. Eu conversei com Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, e deputada estadual mineira licenciada. Falamos sobre as pautas prioritárias em 2025 da pasta que ela comanda no primeiro escalão do governo Lula, e os desafios que persistem em um país ainda profundamente desigual em renda, garantias, oportunidades e justiça social. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.